O nosso artigo escolhido foi Maturação da marcha em crianças com paralisia cerebral, que temos como autores Janice Souza Marques, Universidade Potiguar, Universidade Castro Branco, Rio de Janeiro; Paula Roquete Fernandes, Centro de Experiência de Avaliação Física, Rio de Janeiro; José Fernandes Filho, Centro de Experiência de Avaliação Física, Rio de Janeiro também, Universidade Federal do Rio de Janeiro; Fernando Policarpo Barbosa, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Dourado, Vila Real, Portugal. Então, o nosso artigo, ele vai apresentar, maturação em marchas com crianças paralisia cerebral. Nosso estudo se propôs a estudar a maturação da marcha de crianças com paralisia cerebral, bem como a correlação entre parâmetros maturacionais dessa habilidade motora. Para tal, foi aplicado um podograma e realizada a filmagem da marcha em 8 crianças com paralisia cerebral, com idade até 7 anos. No caso, foi aplicada também uma análise de cluster, dividida a amostra em 2 grupos, sendo a variável a relação entre largura e pelve, também o afastamento dos tornozelos, sigla denominada REL, utilizada como parâmetro para a divisão dos grupos. Um outro detalhe importante que consta no artigo foi a utilização do teste TD-Student, que é uma análise de deltas e correlação de Pearson. Os resultados demonstraram desvio da normalidade para todos os parâmetros, apresentando também um maior comprometimento para a velocidade relacionada à cadência, sendo também observada a correlação significativa entre esses parâmetros, apontando ainda uma correlação destes parâmetros com o parâmetro REL. Portanto, as crianças com paralisia cerebral observadas no estudo do artigo que a gente escolheu também destacam a questão do padrão de ambulação e também alguns pontos relacionados às formas imaturas. As palavras-chave escolhidas foram paralisia cerebral, marcha e também desenvolvimento infantil. O método do nosso estudo apresenta caráter descritivo, comparativo e correlacional. Ele foi submetido e analisado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Potiguar, UNP, sendo aprovado pelo protocolo número 116/2007, estando em conformidade com a resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Em relação à amostra, foram selecionadas 8 crianças de ambos os sexos que desenvolveram algum tipo de paralisia cerebral. Elas apresentavam marcha com ou sem apoio e não possuíam enfermidades associadas. Todas as crianças se encontravam em atendimento em uma das seguintes instituições: Clínica Escola de Fisioterapia da Universidade Potiguar, Centro de Reabilitação Infantil, CRI, e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAI, da cidade do Natal. Na oportunidade, solicitou-se aos responsáveis, aos pais e também à APAI, uma série de autorizações para que as gravações pudessem ser realizadas. Os procedimentos e os instrumentos utilizados na pesquisa foram: após a autorização feita em entrevistas com o responsável para as coletas dos dados clínicos, e na sequência as crianças foram submetidas aos seguintes procedimentos. Antes de realizar a marcha, a criança era colocada em decúbito dorsal sobre uma maca, quando o avaliador palpou as espinhas ilíacas antero-superior e com trena da marcha SANI Brasil mensurou a distância entre elas, determinando assim a largura da pelva. E foi utilizada a seguinte forma: V igual a S sobre T, que onde S é espaço percorrido e T tempo gasto para percorrer a tal distância. O resultado do artigo estudado foi dividido em quadros. Quadro 1, obtivemos os valores dos parâmetros da marcha por indivíduo com paralisia cerebral. O indivíduo 1, com idade de 3 anos, a APS ficou em 59,5. A VEL, que é a velocidade por centímetro por segundo, 136,1. A CAD
101,6, o passo 69,5 e a réu 1,6. No indivíduo 2, também com idade de 3 anos, a APS é 54,4, a VEL 13,3, a CAD 32,8, o passo 31,0 e a réu 6,4. No indivíduo 3, que é a idade de 4 anos, a APS 68,0, a VEL 79,4, a CAD 67,7, o passo 53,0 e a réu 1,6. No indivíduo 4, com idade de 2 anos, a APS 70,2, a VEL 86,2, a CAD 83,9, o passo 46,0 e a réu 1,9. No indivíduo 5, cuja idade é 7 anos, tivemos a APS 66,0, a VEL 50,8, a CAD 40,8, o passo 58,0 e a réu 9,0. No indivíduo 6, com idade de 6 anos, a APS ficou em 75,7, a VEL 115,2, a CAD 56,9, o passo 49,0 e a réu 1,4. No indivíduo 7, com idade de 4 anos, a APS foi de 60,6, a VEL 61,1, a CAD 66,1, o passo 36,0 e a réu 2,5. No oitavo, o indivíduo com idade de 6 anos, a APS ficou em 53,2, a VEL 116,2, a CAD 74,0, o passo 92,0 e a réu 2,0. O quadro 2 vem mostrando a distribuição e comparação dos parâmetros de maturação de marcha das crianças com paralisia cerebral analisadas. Temos o grupo 1 com 5 pessoas e o grupo 2 com 3. No quadro 2, vamos observar os dois grupos estudados. O grupo 1 apresenta uma idade entre 4,20 e mais ou menos 1,78. Já no grupo 2, a idade varia entre 4,67 e mais ou menos 2,08. O percentual de apoio simples no grupo 1 apresentou-se 65,33 e mais ou menos 8,91. Já no grupo 2, esse número equivaleu a 60,32 e mais ou menos 5,77. A velocidade do grupo 1 ficou em 106,59, mais ou menos 23,39. No grupo 2, 41,72 e mais ou menos 25,16. A cadência do grupo 1 apresentou 76,79 e mais ou menos 16,98. No grupo 2, 46,54 e mais ou menos 7,37. O passo do grupo 1, 61,90 e mais ou menos 19,11. E no grupo 2, 41,66 e mais ou menos 14,36. O réu no grupo 1 ficou em 1,68, mais ou menos 0,25. E no grupo 2, o grupo 2 ficou com 1,68, mais ou menos 7,72. O quadro 3 mostra a correlação entre os parâmetros da maturação de marcha das crianças com paralisia cerebral analisadas. No quadro 3, mostra a relação entre a largura da pelve e a distância entre o tornozelo durante a marcha. A réu 1,0, a APS menos 206, a 1,0, a VEL menos 721, 209 e 1,0, a CAD menos 746, 0,26, 802 e 1,0. E o passo menos 226, menos 218, 689, 468 e 1,0. O quadro 4 apresenta os desvios da normalidade dos parâmetros de marcha por criança com paralisia cerebral, deltas percentuais.
No quadro 4, o indivíduo 1 apresentou um desvio de normalidade de percentual de apoio simples, menos 6,0. O indivíduo 2, menos 11,1. O indivíduo 3, 4,3. O indivíduo 4, 3,4. O indivíduo 5, 3,6. O indivíduo 6, 12,1. O indivíduo 7, menos 3,1. E o indivíduo 8, menos 10,4. Já no desvio de normalidade da velocidade, o indivíduo 1 apresentou 50,1. O indivíduo 2, menos 72,7. O indivíduo 3, menos 20,6. O indivíduo 4, 14,2. O indivíduo 5, menos 63,2. No indivíduo 6, 6,2. No indivíduo 7, menos 38,9. E no indivíduo 8, 7,2. O desvio de normalidade da cadência, o indivíduo 1 apresentou menos 84,5. O indivíduo 2, menos 123. O indivíduo 3, menos 99. O indivíduo 4, menos 110. O indivíduo 5, menos 85. O indivíduo 6, menos 97. O indivíduo 7, menos 116. E o indivíduo 8, menos 54. Já no desvio de normalidade do passo, o indivíduo 1 apresentou menos 65,2. O indivíduo 2, menos 73,2. O indivíduo 3, menos 76,3. O indivíduo 4, menos 53. O indivíduo 5, menos 87,5. O indivíduo 6, menos 87,9. O indivíduo 7, menos 75,4. E o indivíduo 8, menos 87,3. Conclusões. Os resultados obtidos do presente estudo apontam para a seguinte conclusão. Os indivíduos portadores de paralisia cerebral estudados apresentam comprometimento da marcha em todos os parâmetros quando comparados com tabelas normativas, indicando imaturidade deste padrão motor. No entanto, apenas o parâmetro de velocidade mostrou diferença significativa ao comparar o grupo, bem como apresentou correlação com a cadência e ainda com os parâmetros de relação entre a largura da pelva e o afastamento do tornozelo. Embora haja alteração destes parâmetros, observou-se que a capacidade de deambulação foi adquirida independente da lesão indicando assim o próprio processo de maturação biológica inerente ao desenvolvimento da marcha. Acredita-se que o entendimento de como se apresenta a maturação da marcha das crianças com paralisia cerebral possa favorecer o direcionamento do plano terapêutico que vise promoção de funcionabilidade e independência para estas crianças por parte de diversos profissionais que atuam com esta população, como fisioterapeutas, educadores físicos, ortopedistas, entre outros. Eles devem atuar de forma conjunta, unindo os dados obtidos em seus conhecimentos específicos, tentando todos atingir o objetivo comum de reabilitação do indivíduo. Para o futuro, espera-se que a análise dos parâmetros de maturação da marcha seja utilizada tanto no acompanhamento como no que diz respeito à decisão de alta do paciente, tornando-se um procedimento a ser realizado de forma mais rotineira em práticas clínicas, sejam elas públicas ou da rede privada. Sugere-se reprodução de estudo de amostras maiores, bem como realizar comparação dos parâmetros de maturação nos diversos níveis de comprometimento em crianças e adultos.